Olá, pessoal, bom dia. Você, nesse momento, está nos acompanhando através da Rádio Eldorado FM 87.9 e também pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, programa Pimenta Malagueta. Esse programa ele tem apresentação minha, Antônio Vieira Tonhão, e também do Otacílio Pereira. O oferecimento é do Movimento Verde Paracatu e da Coperfam. A direção é de Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. Hoje o nosso bate-papo é no sentido da gente avaliar o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo na COP30, né? Na realidade, a COP, como todos já sabem, pelos noticiários, ela fala sobre os avanços com relação ao combate às mudanças climáticas, que a gente entende que não é um simples combate por causa do que a gente ouve falar sobre as mudanças climáticas, mas sim por causa da emergência das mudanças climáticas. Bom dia, Otacílio. O que você tem para falar para a gente a respeito aí da COP30? Bom dia, Tonhão. Bom dia a todos vocês que nos assistem aí pelo YouTube e que nos ouvem pela Eldorado FM. Bem, a COP30, que é uma conferência, das nações coordenada pela ONU, está na sua 30ª edição, por isso que é COP30, e é um espaço de debate, de negociações sobre as mudanças climáticas. E os países, todos membros participantes, esse ano nós temos mais de 200 países participando, se não me engano, estão todos discutindo e debatendo sobre a situação das mudanças climáticas, especialmente o aquecimento global. E esse ano, por estar acontecendo aqui no Brasil, nós temos uma novidade importantíssima, que é a grande participação dos movimentos sociais na COP30, A última, que realizou na Turquia, teve essa restrição da participação dos movimentos sociais e populares em função do próprio sistema político, naquela região, que inibe, a organização da sociedade civil. E esse ano, no Brasil, a gente tem esse incremento, da participação dos povos tradicionais, dos ribeirinhos, dos extrativistas, especialmente ali pela localização da COP, que é na região amazônica, que tem toda uma estratégia de mobilização dos povos tradicionais indígenas. Então a COP está recheada, de novidades e participação. Otacílio, eu acho que embora a gente vê muito preconceito com a COP ter sido realizada ali no estado do Pará, em Belém, mas eu acho que foi proposital essa levada da COP para Belém, foi já de caso pensado pelo governo federal, porque aí vai mostrar a realidade da região para o mundo inteiro, porque, como você disse aí, nessas COPs anteriores era só a cúpula, A cúpula, o pessoal ali no seu espaço de decisões políticas, e não tinha o pensamento do povo. O povo não tinha oportunidade de mostrar a realidade. É igual a gente tem aqui, Por exemplo, aqui muitas vezes os políticos tomam decisões pensando no pequeno produtor, por exemplo, no agricultura familiar, mas nunca escuta. Sem ouvi-los. Nunca escuta agricultura familiar, E é por isso que a agricultura familiar acaba que não sai da onde ela está, Não tem avanço, não tem melhoria, não tem... ela não participa do processo, e com isso vai ficando fora, E assim acontece também com o pessoal de periferias das cidades, pessoal negro, Ontem foi Dia da Consciência Negra e eu estava pensando, sabe? O pessoal de periferia, grande parte é negro, quase a totalidade. Eles são jogados e esquecidos e não participam das discussões. De vez em quando, uma prefeitura vai num lugar desse, faz lá uma meia sola, uma meia boca, e não escuta a sociedade.
Então, a COP tem esse diferencial, né? Eu acho que isso aí é muito importante. E esse ano, especialmente, né, você destacou bem, a região da Amazônia, ela naturalmente já tem um ecossistema diferente, né, do resto do planeta, em vários quesitos. E especialmente agora, né, e até viralizou aí na internet um vídeo do chanceler alemão criticando, né, o calor, né, que faz no Amazonas. Nessa época, então, é mais alta a temperatura. Para quem está na Alemanha, na Europa, que está acostumado com temperaturas baixas, ar-condicionado, você vê no Brasil, acho que está, em termos de referência de calor, estão no inferno, né? Mas foi providencial exatamente porque mostrou a necessidade de fazer o debate das mudanças climáticas com quem sente mais as mudanças climáticas. E, nesse particular, as comunidades mais fragilizadas, como a agricultura familiar, os povos tradicionais, os extrativistas, eles que sofrem em primeira mão e de maneira mais profunda toda e qualquer alteração que tem no ecossistema. Então, trazer esse povo para dentro para discutir com quem sente na pele, né, o dia a dia, é que faz a diferença e que torna esse evento com uma característica bastante singular, né? Além de que recursos financeiros que deveriam ser distribuídos em prol de toda a sociedade nunca chegam lá. Chega para uma minoria, no caso do Brasil, para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas quando você vai para Nordeste e Amazônia fora, não chega nada. Então, eles ficam desprotegidos. E, no caso, ontem eu estava vendo uma matéria dos indígenas, eles mostrando essas questões mesmo, sabe? De falta de recursos para eles. Cadê os recursos? Agora, eu vi um avanço muito grande, parece que o presidente da República ontem assinou um documento, eu vi a ministra dos povos indígenas assinando um documento da garantia de mais 10 áreas para os indígenas. E aí eu pergunto... Demarcação. Será, essa demarcação, será que se eles não tivessem feito essa pressão tão grande ali na COP, eles teriam garantido a área que sempre foi deles? Exatamente. É porque é aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Se você fica aí no anonimato, o seu problema pode até ser mencionado por outra pessoa, mas não por quem sente os problemas, né? E nesse caso específico das mudanças climáticas, nós já sabemos, né? Os cientistas já comprovaram que as alterações do clima principalmente em função do uso de combustíveis fósseis, né, que a gente usa tanto nos veículos como no processo de industrialização, mas também pelo processo de desmatamento, que as árvores, as florestas, têm essa capacidade de fazer o equilíbrio. E plantar árvore é quem vive na terra. A pessoa que mora em apartamento, o cara que é banqueiro, que está lá na Europa, ele não vai plantar árvore. Então, se você não envolver os que estão no dia a dia, no campo, nas florestas, nas águas, que estão trabalhando com isso, não adianta chegar o recurso, estar lá no banco, se ele não transformar em ação concreta, que é no caso de fazer as atividades acontecer. Então, acho que um dos processos mais importantes nessa discussão é você, como aconteceu, trazer os que estão envolvidos no dia a dia, né, da produção, da coleta, da vivência das águas, para que, ao discutir o seu problema, a viabilidade do recurso aconteça com a implantação no dia a dia, né? E, nesse caso, o Brasil, nas várias estandes, né, que estava lá demonstrada na COP, nós tivemos duas coisas que eu particularmente considero relevantes. Um deles foi que o governo brasileiro garantiu que, no mínimo, 30% de toda a refeição servida na COP30 fosse oriunda da agricultura familiar. Isso é um processo muito significativo. Por quê? Porque quem coloca alimento na mesa, né, quem coloca comida na mesa é a agricultura familiar. O agronegócio não produz alface, não produz ovos, não produz em grande quantidade
dos principais alimentos que a gente come. Quem faz isso é a agricultura familiar. Então, ao tomar essa atitude de colocar como condição da realização da COP essa visibilidade da comida, foi um ato que eu considero da maior importância lá, né? E assim, eu estava assistindo que tem um pessoal nosso aqui da cooperativa aqui de Brasília, que representa os povos do Cerrado, que é ela que estava lá servindo a comida. E oferecendo aos gringos, por exemplo, a comida tradicional do Pará, a maniçoba e outros pratos tradicionais, né? Servido num evento onde o mundo todo, né, estava ali participando e comendo a comida que os povos tradicionais e os agricultores familiares ali daquela região e do Brasil todo estavam produzindo, né? E foi montada uma logística muito importante, que é a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela viabilizou que de todas as regiões do Brasil tivesse ali na COP os alimentos produzidos. Então foi muito importante esse quesito, né, que o governo implementou aqui no Brasil. E o outro foi a demonstração das tecnologias que a Embrapa desenvolve aqui no Brasil, tanto para a agricultura sustentável, quanto para mitigar os efeitos da crise climática, das mudanças, né? Então a Embrapa estava lá com a fazenda, né, mostrando todas as produções tecnológicas voltadas para o campo, para o meio ambiente, mostrando o que o Brasil já está fazendo, né, para auxiliar tanto os agricultores quanto ser pioneiro nessa área da mudança climática, da transição energética, no fomento, né, às tecnologias sustentáveis. Então, foi 2 pontos importantes que, com certeza, vai destacar o Brasil ainda mais no mundo, né, como sendo o protagonista nessas ações de mudanças, de mitigação das mudanças climáticas. E aí, Otacílio, eu fico vendo o seguinte: mais de 50% das emissões dos gases de efeito de estufa, que são os gases que influenciam, né, na questão climática, vem de petróleo, gás e carvão, né? Parece que 15% é agronegócio e acho que é 65% petróleo, gás e carvão, 15% do agronegócio, inclui aí, inclusive, a pecuária, principalmente, né? Porque a pecuária, às vezes as pessoas não acreditam, mas a pecuária ela tem uma influência muito grande, dizem que é em cima dos gases que o animal emite, que é o metano, né? Que é o metano através, principalmente, de arroto dele. Do processo de rumen, né? De ruminar. O pessoal não acredita. Só que no Brasil, nós temos 230 milhões de cabeças de gado esparramadas por aí. Nós somos o segundo maior rebanho do mundo, atrás apenas da Índia, né? Pois é. Então, você junta isso tudo, aí vira esses dados que a gente tem por aí afora. Agora, eu estou muito também entusiasmado com a questão do fundo Floresta para Sempre, né? Que foi sugerido pelo ministro Haddad, foi acatado pelo governo federal e foi apresentado lá. Só que a previsão era de conseguir, no mínimo, 1,3 trilhão por ano. Esse recurso, para que ele seria utilizado? Como que ele seria utilizado? Quem tem uma floresta em sua propriedade, ele vai receber um compensatório por ele ter aquela floresta preservada. Em pé. Isso é muito importante. Eu, um tempo atrás, quando a gente estava naquele projeto de proteção de nascente e vereda, o pessoal falava assim, eu estou doido para desmatar esse resto da minha roça aqui, não sei o quê. Eu falava, você espera aí, aguenta as pontas, que daqui uns tempos você vai ganhar mais dinheiro com essa floresta aqui do jeito que está, do que você derrubar ela e plantar e ter que trabalhar e plantar todo ano, né? Os produtos aí. Agora, isso aí, logicamente, não vai acontecer de um dia para a noite, né? Por exemplo, eu estava vendo a situação de petróleo.
O povo do mundo árabe não quer saber de diminuir o uso de petróleo, não, porque a economia deles é só em cima daquilo, diferentemente do Brasil. Hoje nós temos 30% de álcool na gasolina e temos mais uma porcentagem grande de biodiesel junto com o diesel. Que vai a 15% agora, né? E o Brasil hoje é referência porque o Brasil hoje tem as eólicas que são energias geradas pelo vento e que existem alguns impactos com energia eólica também. Mortandade de pássaros, de aves migratórias. Eu vi uma reportagem... Poluição visual, que também não deixa de ser. Eu vi uma reportagem de uma amiga minha, que ela é oceanógrafa. Ela é bióloga e biologia marinha. Então, ela dizendo do impacto da vibração dessas torres pelo solo afetando os peixes. Os peixes, né, próximos ali da costa. E além dessa questão das eólicas, quem tem solar também, que não deixa de ter impacto também pesado. Agora, a esperança é que a gente consiga equalizar isso tudo e chegar em algum dividendo, alguma alternativa, porque até dizem muito que o Brasil tem a principal energia limpa do mundo, que é a hidrelétrica. Você imagina o impacto de uma usina hidrelétrica quando ela é construída. O impacto disso é gigantesco. Não precisa de ir muito longe, não. Vai aqui no São Marcos, vê a devastação que foi para a gente ter uma usina hidrelétrica. Então, o impacto ali, o impacto do clima, aumenta a evaporação, muda o ciclo da chuva na ecossistema. Você cria outras restrições da bacia, né? Por exemplo, a captação de água na bacia para outros fins, ela é impactada, porque você precisa manter a água no reservatório, né? E aí você vê um lago tamanho de Itaipu, que é gigantesco, né? Uma das maiores usinas do mundo. Quando você vê o impacto dos lagos das usinas que estão sendo construídas e foram construídas na China, que dizem que ela vai até mudar, é tão grande, vai mudar a inclinação. Pode alterar a inclinação da terra. Agora, o cidadão comum, que não tem essa oportunidade de acompanhar o que a ciência fala, às vezes, quando ela escuta a gente falando isso aqui, ela vai falar, esses caras são malucos, esse cara está falando besteira, né? Mas é a ciência, né? E outro fator, você começou a falar dele aí, que é a questão de manter a floresta em pé. Nós hoje temos um dado alarmante, que é o desmatamento no Cerrado, né? O Cerrado que é o berço das águas, né? Todo mundo, ou para quem não sabe, o Cerrado é onde, durante o período de chuvoso, absorve a água para depois, durante o ano, tá descendo para os rios, né? Com o desmatamento, você está mudando isso significativamente. E como está tendo uma pressão internacional muito grande para diminuir o desmatamento na Amazônia, esse desmatamento está voltando para o Cerrado. Então, a grande importância, quando você estava falando no início, que é desse fundo, de criar um fundo que paga, que bonifica, que garante que quem manter árvores em pé, a floresta em pé, vai ser compensado por isso, nós precisamos de pensar um outro processo, que é de aumentar, intensificar o sistema de produção nas áreas que já estão abertas. Pastagens degradadas, né? Os estudos que tem hoje, feito inclusive pela Embrapa, demonstram que se a gente investir nas áreas que já estão abertas, de pastagem degradada, com recuperação de pastagem, com cultivo nessas áreas, não tem necessidade de derrubar uma árvore mais no Brasil para ampliar a nossa produção. E o outro caminho que, com certeza, esse fundo permite é a gente pensar um processo de desenvolvimento através da irrigação. A irrigação e para ter irrigação tem que ter água, e para ter água tem que ter floresta. Então, é um ciclo virtuoso que se propõe para a gente manter essa sustentabilidade, né? Se você manter a floresta em pé, você mantém um nível de chuva, né? E se você
tiver chuva, você pode ampliar o processo de irrigação, em vez de você ter uma safra ou meia, porque como está o sistema hoje, quem planta de sequeiro, o risco é muito grande, talvez nem colhe, mas se você tem água através do processo de chuva e você tem condição de irrigar, você garante a produção e não há necessidade de fazer desmatamento. Na segunda-feira passada agora, né, nessa semana, dia 17, nós recebemos aqui em Paracatu o pesquisador da Embrapa, de renome internacional, especialista em irrigação, o Dr. Lineu, e ele fez uma palestra na Casa de Cultura mostrando exatamente isso. Nós temos, o Brasil, né, tem capacidade de ampliar o seu processo de irrigação se a gente tomar algumas iniciativas que vai fazer com que a gente consiga armazenar água. O primeiro delas, um dos que a gente precisa de pensar nisso, é o processo de segurar a água nas bacias mesmo, através do processo de infiltração dela no solo e através de sistemas de barramentos, contenção, que permite a água ficar na bacia e não só servir como corredor para a água ir para o mar, que a água que sai daqui de Paracatu vai bater no mar, se não for utilizada aqui. E é importante o mar, né? O mar que garante o equilíbrio. Mas é importante também a gente pensar em manter essa água na bacia para desenvolver o processo produtivo e evitar a pressão e ampliar cada vez mais áreas para cultivo de sequeiro, né? Então, acho que essa ideia do fundo, ele permite os países que têm essa possibilidade de fazer um planejamento de médio e longo prazo, né, para auxiliar o processo. O pessoal tem que agir com muita inteligência, essas autoridades e lideranças, e não só em entender o que a sociedade fala e tentar implementar essas ações, né? Agora, você estava falando aí do Cerrado, Pai das Águas. Aqui em Brasília, em Águas Emendadas, ali entre Brasília e Formosa, é onde nasce a água dos 3 principais rios do Brasil, tirando o São Francisco, tirando o Amazonas, que é o São Francisco, Tocantins e Paraná. Tudo nasce ali. Eu conheço o lugar, lá tem várias, né, nascentes ali na região, e aí você vê claramente uma correndo para um lado, outra para o outro, são essas 3 bacias principais, né? Então, sim, as pessoas têm que entender isso, têm que levar essas demandas para as autoridades, escolher autoridades comprometidas. Os dirigentes fundamentais nisso. Os dirigentes comprometidos, porque hoje nós estamos no mundo da mentira, né? Hoje você vê rede social aí, ela é terra de ninguém. Assim, eu nem acho que é terra de ninguém, não, porque rede social tem coisa boa. Tem picaretagem, tem mentira, tem de tudo, né? Mas eu acho que a sociedade, ela tem que levar essas demandas para que a gente consiga fazer alguma coisa diferente. E é como eu estava dizendo, esse ano agora que vem é ano de eleição. Verifique o histórico das pessoas que são candidatas, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, para que a gente tenha representante que represente verdadeiramente o que a sociedade precisa, né? Quer. Né? Eu gosto muito de falar dessa questão de representação e de política. Eu sempre entendo assim, a política não é um milagre. Assim, a pessoa, depois que está na política, ela pode até piorar, porque as possibilidades que tem quando a pessoa é eleito, abre-se um mundo de fascínio muito grande. Mas a tendência é a pessoa continuar fazendo na vida pública o que ela sempre fez na sua vida pessoal. Se a vida toda a pessoa nunca pregou um prego numa barra de sabão, nunca preocupou em ajudar nenhuma comunidade a desenvolver, a vida toda trapaceando, a política é um trampolim para ele continuar fazendo isso. Mas se na sua vida pregressa, na sua trajetória de vida, ele estava envolvido com as comunidades, ajudando a pensar o desenvolvimento, trazendo benefício para a comunidade, ele vai ter essa possibilidade também quanto ocupante de um cargo público. Então é fundamental que a gente discuta o processo de representação. A representação política é você
escolher dentre os seus pares aquele que vai te representar num espaço público para levar as suas demandas. E aqui no Brasil, infelizmente, a política é uma baderna. Se for pensar que nós temos 513 deputados, vai aumentar o número agora, nós temos que ter lá a maioria dos deputados representando a maioria da população. Que são os trabalhadores, que são os professores, negro, né? Os negros. E, pelo contrário, dos 513 deputados, 70% dele representa os banqueiros, os empresários, o agronegócio, que é um número relativamente pequeno de votos. Então, a influência na política precisa de ser significativamente alterada se a gente quiser ter equilíbrio no processo de gestão pública. Se o povo continuar, o pobre votando no representante do rico, vai continuar toda a vida aí na dependência de um favor dele para votar o projeto, como é a mudança de escala 6x1, para mudar o processo de segurança pública, que a maioria que está lá agora votando está a favor dos criminosos, querem tirar poderes do Estado de investigar e punir. Então, é fundamental pensar esse processo de representação na política nossa. O pessoal, a sociedade, ela não percebe certas questões. Por exemplo, eu participei do processo eleitoral passado aqui, participei, assim, nem pensando em ser eleito, mas pensando em avaliar, né, através de uma eleição, se você é um representante indígena, por exemplo. Através de um processo eleitoral e a votação que você teve, você dá para avaliar o seu trabalho como representante indígena, o que representa para a sociedade, né? Então, eu participei desse processo. Agora você vê, nós temos um congresso que nós temos ali quase 400 deputados que não têm... Eu não me sinto representado por eles, né? Quase 400 dos 513. Então, isso é terrível para a gente. E aí entra nessa questão que a gente está falando sobre essa COP. A gente viu vários deputados negacionistas tentando falar mal da COP, que não sei o quê, que a COP não tinha dado certo, que não sei o que lá, era gastar dinheiro público à toa, né? Então, eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que essa COP foi um sucesso, está sendo um sucesso, e nós vamos ter resultado. Não estou dizendo que vai ser agora, mas a COP está sendo discutida com as propostas que vão ser finalizadas ali, é mais um tijolo na construção que a gente está construindo. Com certeza. Se a gente pegar desde 1992, né, que foi a chamada Rio 92, depois o Acordo de Paris, que estabeleceu metas para os países alcançar, nós tivemos alguns avanços. Então, essa COP agora, essa conferência agora sobre o clima, ela está alcançando um outro patamar. Então, acho que o nível de envolvimento do mundo para discutir as mudanças climáticas, elas são bem significativas. Muito embora nós tenha tido aí a ausência, né, do principal contribuinte negativamente para as mudanças climáticas, que são os Estados Unidos, né? Não participaram em termos de governo, mas o resto do mundo, na sua grande maioria, está preocupado em estabelecer metas, regras, colocar recursos, pensar objetivos que possa, ao longo do tempo, ir mudando essa realidade, né? Porque nós temos duas coisas importantes. Uma é a gente estabelecer metas para não piorar a situação. E a outra é a gente resolver os problemas que já estão aí criados, né? Mitigar as ações do clima e também pensar processos que a gente possa recuperar o ecossistema para equilibrar ele novamente. Então, acho que essa COP, como você disse, ela já é um sucesso, né? Só de estar aqui no nosso país discutindo a nossa realidade aqui já é importante. E um detalhe, querendo ou não, a sociedade brasileira, pelo menos, está escutando falar sobre a COP, está escutando mostrar os problemas, mesmo que ela não entre, né? Porque o cidadão é o seguinte, ele vê que um dos principais motivos que a gente tem problema de dengue no Brasil hoje é a questão do lixo, né? Tem cidadão que joga lixo de qualquer jeito, por outro lado, tem administração pública que
não faz a coleta de lixo de maneira decente, não tem equipamento adequado, não tem funcionário com equipamento de segurança, o caminhão de lixo não passa na hora certa, não tem rotas definidas, né, concretamente ali para que a coisa seja atendida a contento. Então, isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui, da questão do comprometimento, né? Agora, Tarcísio, uma coisa que eu queria comentar com você também, eu vi a ministra Simone Tebet falando disso sobre restauração florestal. O que é restauração florestal? Você replantar o que precisa de ser o que foi desmatado na ilegalidade, que não podia ter sido desmatado, você replantar a floresta. Eu, pessoalmente, tenho uma visão a respeito de reflorestamento o seguinte, dessa restauração. Eu acho que quando você tem uma parte de uma floresta perto de uma área que você está querendo restaurar, eu acho que não precisava de plantar a árvore. É uma experiência que eu tenho. Normalmente, você isolando a área, tirando o gado dali, evitando esse pisoteio do gado, evitando fogo entrar naquela área, com o tempo, os morcegos, os animais mamíferos vão semear. Já faz o trabalho, né? Já faz o trabalho que precisa, e é mais rápido. Eu já tive uma experiência aqui de eu plantar um pé de ipê de 1,5 metro de altura, onde já tinha uma mudinha assim de 10, 20 centímetros que foi queimada. Tinha um broto de lado de uma muda queimada, tinha um broto daquela muda. Aí eu plantei uma de 1,5 metro. Aquela que já estava adaptada ali, que queimada e que tinha um broto, ela cresceu mais rápido que a outra que tinha plantado 1,5 metro. Já estava adaptada ali no local. Né? Então, esse recurso que muitas vezes vai ser gasto com produção de colheita de semente, produção de muda, plantio de muda, manutenção dessa muda para ela crescer, você gasta muito mais de que você isolar a área. Então, para isolar a área, muitas vezes o cidadão não tem recurso. O que eu acho que o Estado tinha que fazer? Dar o material para o cidadão proteger aquela área. Faz uma cerca, né? A tantos metros da onde tem a floresta, você faz uma cerca para que aquela floresta faça o processo natural. Isso é normal de acontecer. Né? A natureza é sábia e inteligente. Se deixou ela quieta, ela volta a se recompor. Né? Agora, o grande problema que eu vejo com essa questão ambiental hoje também no nosso país é a questão da fauna. Os animais estão desaparecendo. E não adianta falar que não está, porque está. Não adianta. Eu estava comentando com um cidadão aqui esses dias sobre essa região do Entre Ribeiros. O Entre Ribeiros, a região do Entre Ribeiros, era um pântano gigante do Rio Paracatu. Então, como drenou esse pântano, automaticamente ele que alimentava no passado os nossos rios com água, e tinha N animais ali, de tudo quanto é tipo de animal, desapareceu tudo e a água que ia para o rio diminuiu, porque aquele pântano era uma área esponjosa que alimentava. Ele enchia ali durante a chuva e ia soltando durante o período de seca, para manter o leito. É igual acontece com a vereda. A vereda é assim, a vereda ela não é uma nascente. A vereda ela é um processo diferente. A chuva cai nela, ela absorve a água e vai minando a água o tempo inteiro. É diferente, ela não tem lençol freático alimentando ela. É diferente de nascente. A nascente, a chuva cai na floresta, infiltra no subsolo, alimenta o lençol e o lençol alimenta a nascente. É diferente da vereda. Então, essas questões, é importante a gente pensar que nós já temos hoje conhecimento, tecnologias, né, para a gente fazer essa mudança acontecer, né, recuperar. Você falou aí na natureza, você pega, por exemplo, pode ser aqui na cidade. Você tem uma casa aí na cidade que você morou ali 20, 30 anos. Se você largou aquela casa 1 ano fechada, daqui a pouco começa a nascer mato ali ao redor. Se ela ficou 5 anos, daqui a pouco a casa cai e a natureza volta ao original. Então a natureza tem essa capacidade.
Eu gosto muito de ler, e teve um grande estudioso, pesquisador espírita, que já faleceu, chamava Trigueirinho. E ele fala dos reinos que a gente tem. Tem o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral. E o reino vegetal é o único que consegue alimentar todos os outros reinos e a si próprio. Então, a natureza tem essa capacidade. Se a gente deixar ela sozinha, ela tem a capacidade toda de regenerar e ainda criar todas as condições necessárias para todos os outros meios voltar. Inclusive os animais, as aves voltam todas, né? Com o próprio processo da natureza. Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprender a conviver de maneira respeitosa e entender o processo da natureza, se a gente quiser continuar aqui mais tempo, né? Otacílio, você falando nisso aí da natureza, da vegetação voltar, eu tenho acompanhado muitas reportagens de pesquisadores que descobriram inúmeras civilizações na Amazônia debaixo da floresta, né? Através de equipamentos que existem hoje, via satélite, ou mesmo com aeronaves ali, com aviões sobrevoando. Então, é exatamente isso que você está falando. Civilizações que têm mais de 3 mil anos que existia na Amazônia, ela está debaixo da floresta. Da floresta. Né? É o caso de Machu Picchu. Quando descobriram Machu Picchu estava escondido, né, no Peru. Então, é a força da natureza. Agora, o ser humano, ele tem que deixar de ser imediatista e tem que ter compromisso com a vida na Terra, não é com a Terra, não. Eu acho que quando o povo fala, então, mudança climática está acabando com a Terra, não é isso que quer se dizer. Está acabando com a vida na Terra. Mudança climática está acabando com a vida na Terra, porque se você tirar a vida da maioria da vida da Terra, não estou falando a totalidade, não, mas se você tirar, por exemplo, o ser humano, tirou o ser humano do planeta Terra hoje, não vai fazer falta nenhuma para os outros animais, né, e para as plantas. Não vai fazer falta nenhuma. Agora, tira os animais e as plantas, o que eu quero ver se o ser humano vai... Se você tirar as plantas todas do planeta, em 5, 10 anos no máximo, o ser humano acaba. Se você tirar o ser humano do planeta, em 10 anos o planeta recupera. É exatamente isso que acontece, né? Então, eu acho que essa COP está servindo para isso, né? Nós temos o avanço desse fundo que nós falamos. Eu acho que tem o avanço da oportunidade das populações tradicionais estarem mostrando para o mundo e reivindicando as questões, né? Como quilombolas, os povos indígenas, população ribeirinha, pescadores, etc, etc. Então, são avanços que a gente está vendo. Agora, para o Brasil, o avanço é muito grande porque a discussão está em tudo quanto é lugar, né? Embora aqui a gente está vendo muita discussão sobre banqueiro que é preso, não sei o que lá, essa confusão de corrupção que está enraizada no Brasil. A vida normal do país continua, né? Agora, essa questão da COP, ela está dando uma força muito grande para que a sociedade se mobilize e mude seu próprio comportamento, não só de cobrar das autoridades. Porque as autoridades, muitas vezes, não adianta você cobrar quem não te escuta. Aqui a gente não tem onde você recorrer. Aqui não tem, né? Se a gente tem uma demanda no município onde a gente habita, aí, você vai encaminhar isso para quem? Essa é uma discussão que a gente precisa de travar aqui no nosso meio, né? A gente tem uma realidade aqui, nós somos hoje, Paracatu, é um município em destaque ao nível nacional, né? Tanto em termos de produção mineral, mas também na produção agrícola e pecuária, né? Um município rico, destaque desenvolvido. No capital. Exatamente. Destaque no processo econômico. A gente precisa de discutir o processo de desenvolvimento social, né? No programa anterior, nós falamos aqui, nós ainda temos comunidades aqui em Paracatu abastecidas por caminhão-pipa,
bacia de água, num lugar, numa região que a gente não tem problema de falta de água. São Francisco. Exatamente, nós não temos problema. Então, qual que é o problema, então, que está acontecendo, né? É exatamente essa falta de ter um envolvimento das pessoas, né, no processo de discussão e na busca de solução dos problemas. A gente tem que debruçar sobre isso, né? Não dá simplesmente para a gente ficar vendo as coisas acontecer e ficar parado. E as ações acontecem aqui, na comunidade, é no dia a dia, né? Nós não podemos ficar esperando, quando criar o fundo, então, nós vamos buscar recursos. Não, nós temos que primeiro ter a dimensão do problema, né? Tentar travar a busca de soluções desses problemas e depois é que vem o recurso. Agora, Otacílio, a gente falando sobre essa questão aí que você falou, da questão social, etc., eu acho que a sociedade, volto a dizer, a sociedade tem que escolher seus representantes a dedo. Não pode votar por votar, porque é amigo, que é conhecido, que é irmão, que é primo, que é parente. Não pode. Você tem que olhar a história, o que é bom, não para você pessoalmente, porque o povo tem mania de, vou votar em fulano que ele vai me ajudar. Não. Ajudar a coletividade, porque ajudando a coletividade, automaticamente vai ajudar seus netos, seus bisnetos, seus descendentes futuros e a vida de quem vem por aí, né? Então, temos que escolher prefeito, vereador, escolher com dedo, porque eu cidadão paracatuense, hoje não me sinto representado por nenhuma instância que existe em Paracatu. Nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, nem Ministério Público, ninguém. Não me sinto representado por esse pessoal, né? Porque, infelizmente, a gente escolhe muito. A gente escolhe muito. E com o tempo, você, como eu disse, que você não tem a quem recorrer, vai recorrer a que instância hoje? Você está vendo um crime ambiental aqui em Paracatu. Vai recorrer a quem? Você pode até recorrer à polícia ambiental. Aí a polícia ambiental vai lá, enquadra o cara, manda para o judiciário, e aí, que entendimento que o judiciário vai ter sobre uma situação? Ministério Público, como que você vai fazer? A gente sabe que essas instâncias, elas são todas atreladas a outros interesses, né? Você vê na questão, um exemplo, Ministério Público, a gente pode citar aqui a questão da Lava Jato, né? O que o Ministério Público estava fazendo na época da Lava Jato? Estava montando um fundo para ter dinheiro para eles usar para benefício da turma deles, não sei, 1.200 bi, sei lá, era muita grana, né? E, felizmente, isso foi brecado, né? Então, está na mão da sociedade. As representações, hoje, em todos os espaços, ela é um reflexo da sociedade. Infelizmente, é isso. Se as pessoas não começarem a entender que nós precisamos mudar e nos tornarmos, cada dia, seres humanos melhores, preocupados uns com os outros, com a ética, com a moral, com o bem-estar, nós vamos continuar reproduzindo esse sistema. Então, é um processo que a gente tem que evoluir. A sociedade evolui, né? É claro que se a gente for olhar no contexto, nós já fomos bem piores do que somos, né? Nós já saímos da época do duelo, pelo menos, né, físico. Já chegamos na sociedade mais civilizada um pouco. Mas ainda está muito longe. Como você mesmo destacou aí, nós ainda estamos impregnados dessa cultura de corrupção, de tirar proveito, de tirar vantagem, né? Infelizmente é essa. E é por isso que nós estamos ainda no patamar que estamos. O planeta nosso, ele só vai se tornar um planeta melhor em função das pessoas que o dirigem, né? O milagre já foi feito, que foi constituir o planeta e colocar a gente aqui. A responsabilidade agora é nossa. Nós precisamos de melhorarmos e, melhorando a gente, melhorar o meio, né? E como que a gente melhora nós mesmos? É no processo de instrução, da educação, da convivência, da coletividade. Esse é um processo de melhoramento que a gente tem que estar nele todos os dias, né? Tolerar uns aos outros com os defeitos, mas procurar melhorar cada dia que passa, senão o mundo não cresce, né? Otacílio, eu costumo muito, quando as pessoas me procuram, Tonhão, mas como é que nós vamos fazer? Essa legislação está errada, isso que está acontecendo está errado. Eu falo, meu filho, é legislação. Mas não pode, isso tem que mudar. Eu falo, vem cá, a legislação,
Quem faz ela é você. Você, porque você elege quem faz a legislação e quem aprova. Então, eu sei que é o responsável por isso. Né? É igual ao município. Nos municípios acontece a mesma coisa. Tem gente que me procura, Tonhão, mas eu estou vendo aqui o poder público, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Mas, meu amigo, eu não posso te falar nada, porque a gente elege os nossos representantes. Você ajudou a eleger quem está aí, né? Tanto o legislativo como o executivo. Então, meus amigos, isso aí eu não posso te falar nada. Você vai ter que procurar quem você elegeu. Você vai ter que procurar. Por exemplo, um exemplo aqui em Paracatu. O prefeito aqui foi eleito com 80% dos votos, né? 80% dos votos. Então, o que eu tenho para falar para a sociedade? O que eu tenho para reivindicar? Então, eu falo com as pessoas, você tem que procurar o prefeito, procurar o vereador, porque eles foram eleitos para isso. Então, tem que ir lá para ver o que vai resolver, né? É isso aí. É o seguinte, mudando um pouco aqui o rumo da nossa conversa, o nosso programa hoje ele está tratando das expectativas, né, que a conferência sobre o clima, a chamada COP30, que está sendo realizada aqui no Brasil, finalizou essa semana passada agora, mas vai ter as consequências, né? Então a gente está discutindo um pouco do que foi esse processo, a expectativa, a visão nossa em relação aos acontecimentos, mas também já tem alguma coisa sendo feita, né? Mesmo com a COP ainda em andamento. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque na próxima semana, dia 27, nós vamos realizar aqui em Paracatu, como parte de um programa que a cooperativa nossa está desenvolvendo, a Coperfam, na área de agricultura sustentável, recuperação de pastagens degradadas, já na linha, né, do que já está discutido na COP30, nós já estamos buscando solução. Dia 27, nós vamos realizar aqui na Feira do Produtor um dia de campo, nós estamos chamando de dia de campo, já para a gente mostrar um pouco de quais as ações que nós estamos desenvolvendo na agricultura familiar aqui em Paracatu e na região, na perspectiva dessa mudança de paradigma para a produção sustentável, né? Nós temos um programa que está sendo realizado aí na área de recuperação de pastagem degradada, levando tecnologia e informação para os agricultores. Nós vamos inaugurar, até no final de dezembro, uma fábrica de produção de bioinsumos, né, para estimular o agricultor a passar da transição do veneno para a produção biológica sustentável, né? Essa fábrica nossa já está quase pronta, já tem alguns equipamentos. Dia 27 nós já vamos apresentar alguns equipamentos, mas a essência do dia de campo é para a gente conversar com a sociedade. Nós estamos trazendo, além de agricultores, estudantes, professores, dirigentes aqui da cidade, conversar um pouco sobre essa linha da transição para a agroecologia, que é essencialmente você pensar a agricultura em bases sustentáveis, com integração de culturas, sair da monocultura para pensar um processo de policultivos voltado para a agricultura familiar. Então, dia 27 de novembro, a partir das 9 horas, lá na Feira do Produtor, nós vamos estar fazendo um seminário, um simpósio, né, para apresentar algumas tecnologias, com algumas palestras sobre a agricultura sustentável, transição para a agroecologia voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, já quero aqui aproveitar e deixar o convite e uma oportunidade que vamos ter de mostrar um pouco do que já está sendo feito, porque no nosso entendimento, nós falamos aqui agora há pouco, está discutindo ao nível mundial as mudanças climáticas que estão acontecendo em cada local também, em cada comunidade, em cada pessoa está acontecendo. Então, nós temos que começar a fazer também as ações a partir do local, né? É aquela velha máxima, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, né, Tonhão? Exatamente. Ô, Otacílio, o nosso papo tá bom, mas nosso tempo tá findando. Eu queria agradecer a todos que nos ouvem, nos assistem também pelo canal do YouTube e dizer que no próximo sábado nós estaremos de novo
da Rádio Eldorado FM 87.9 e no YouTube, no canal do Ativista Paracatu. Esse programa, como foi dito no início, né, é um oferecimento do Movimento Verde, da Coperfam, apresentados aqui por Otacílio, né, Pereira, meu amigo, e por mim, Tonhão. E agradecer também ao Zusa do Paracatuzinho, né, que é um dos gestores da Rádio Eldorado FM, do Alexandre Barros. E é isso aí, vamos tocar o barco em frente, vamos ver o que a gente consegue levar de mais informações para a sociedade. E semana que vem, talvez, nós vamos falar sobre antropoceno. Vocês vão saber que história é essa, que negócio é esse. Beleza? Tacílio, é isso obrigado. aí. Agradecemos aí a atenção de todos vocês, pela audiência, pela participação. E estamos juntos. Vamos continuar aí semeando, né? Semear coisas boas, com certeza vamos colher bons frutos. Um abraço a todos vocês. Até breve, até a próxima.